Bom dia a todos. Hoje nós vamos pensar sobre capítulo 2 do livro do Dr. Jerry Bridges, A Busca da Santidade. E hoje eu queria conversar com vocês sobre o assunto mais profundo, mais amplo que existe no estudo da Palavra de Deus, que é a santidade de Deus. Nós vamos sondar o que significa esta ideia que Deus é santo e nós vamos pensar sobre as aplicações. Se Deus é santo, então o que deveria ser a minha posição, a minha própria atitude sobre este Deus santo? Eu preciso me perguntar, eu estou buscando santidade? Eu estou buscando o caráter que reflete a santidade? Nós vamos ver que isso é o ensino da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que o povo verdadeiro de Deus é um povo que é santo. Nós vamos tentar manter até nosso tempo de 20 a 25 minutos para dar este resumo. Na luz daquele compromisso, vamos começar. Há vários versículos chaves na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que falam conosco sobre a importância da santidade de Deus. Deixe-me só ler para vocês alguns exemplares. Êxodo 15:11 diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos e autor das maravilhas. Isso é a questão. Quem é igual do nosso Deus? Descrito majestoso em santidade. Não é simplesmente majestoso como um grande rei humano. Claro, nosso Senhor é tudo isso. Mas ele é majestoso em sua santidade. Então, o que é santidade? Podemos continuar. Quando o povo de Israel estava sendo estabelecido como um povo seleto, escolhido, separado ao Senhor, e a constituição deste povo estava sendo escrito no Pentateuco, nós chegamos ali, no livro de Levítico, ao auge desta formação do povo de Deus, quando o Senhor Deus fez estas palavras. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Isso é o início da constituição da nação de Israel. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Olha ali. O povo de Israel se tornou uma nação escolhida quando Deus fez esta declaração. Agora vocês serão santos igual de mim. Eu sou santo, meu povo será um povo santo. O Salmo 89, versículos 35 a 36, diz estas palavras: de uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Quando Deus faz um juramento, o que ele pode, sobre o que ele pode jurar? Qual seria o objeto suficiente para o Deus do universo assumir um juramento? Não tem coisa mais alta do que Deus. Então Deus faz juramento baseado no aspecto do seu caráter mais elevado, a consumação do seu caráter, que está escrito aqui. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade. Eu não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e seu trono durará como um sol.
Que promessa tão gloriosa, que promessa tão desafiante. Como nós podemos ter certeza que isso vai acontecer? Porque Deus falou, eu vou jurar pela minha santidade que isso vai acontecer. Então, mais uma vez, o conceito de santidade é de suma importância. Podemos continuar pensando ali em Isaías 57, versículo 15. Está escrito ali, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é Santo. Deus se identifica com este nome, Santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também como contrito e humilde do espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, podemos ver com muita clareza este conceito da santidade é uma ideia enraizada firmemente no Antigo Testamento. E podemos nos perguntar, será que podemos ver a mesma fundação da importância da santidade de Deus no Novo Testamento? Podemos ver o mesmo ênfase da importância da santidade do povo de Deus no Novo Testamento. Então, vamos ouvir ali, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou. Sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, né? Em seu estilo de vida, como cristão no Novo Testamento. Seja santo. E por quê? Qual seria o raciocínio? Olha aqui, o apóstolo Pedro, um dos apóstolos principais da fé cristã do Novo Testamento, cita exatamente o Antigo Testamento, dizendo, pois está escrito. Olha ali, ele está fazendo apelo à revelação já feita no Antigo Testamento com estas palavras, sejam santos porque eu sou santo. Quando nós contemplarmos o assunto da teologia bíblica, estamos vendo, a teologia bíblica vai estudar o desdobramento da história da teologia, como Deus vai, historicamente, se revelando. E nós podemos ver com clareza absoluta, Deus se revelou no Antigo Testamento como um Deus santo, e ele se revela no Novo Testamento como um Deus santo. Ele dá o desafio ao seu povo no Antigo Testamento de ser um povo santo. E ele dá o desafio e a expectativa que seu povo no Novo Testamento seja um povo santo. Dr. Jerry Bridges diz a seguinte, todo cristão de toda nação, rico ou pobre, instruído ou bem informado ou não, rico e influente ou totalmente desconhecido, todo cristão é chamado para ser santo. Este chamado para uma vida de santidade é baseado no fato de que o próprio Deus é santo, como nós temos lido aqui. Porque Deus é santo. Presta bem atenção a estas palavras, porque Deus é santo. Ele exige que nós, o povo dele, sejamos santos. Ele nos chamou para sermos como ele mesmo. A nossa salvação é uma salvação que nos chamou para ser como nosso Deus, como nosso Salvador. Estamos sendo predestinados.
Romanos 8, 28, 29, estamos sendo predestinados para ser conformes à imagem de Cristo Jesus. Santidade é nada menos do que conformidade ao caráter de Deus. Eu preciso, cada vez mais na minha vida, entrar neste processo de se conformar à imagem de Cristo Jesus. E você, meu amigo, a minha amiga, você precisa ver na sua vida um processo em que você está sendo cada vez mais conformada à santidade de Deus. E se nós não percebermos este processo, se nós não sentirmos este compromisso no coração que se eu vou buscar a santidade, alguma coisa séria está faltando em nossa fé e, quem sabe, até falhando em nossa compreensão da palavra de Deus. Conforme ensinam as Escrituras, a santidade descreve tanto a majestade de Deus, quanto a pureza e a perfeição moral da sua natureza. A santidade é um dos seus atributos divinos, isto é, a santidade é uma parte essencial da natureza de Deus. Não pode pensar em Deus sem contemplar a sua santidade. A santidade de Deus é tão necessário quanto a sua existência. É tão necessário, por exemplo, quanto sua sabedoria ou onisciência, que ele sabe todas as coisas. Assim como ele não pode deixar de saber o que é certo, ele não pode deixar de fazer o que é certo. Deus nunca vacila. Ele sempre faz o que é justo e correto, sem a menor hesitação ou vacilação, sempre consistente com sua natureza. É impossível, na própria natureza de Deus, fazer o contrário. A santidade é a perfeita liberdade do caráter de Deus de qualquer maldade. Ele é totalmente consistente com sua natureza. Ele é santo. 1 João 1:5 diz: "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas." Deus sempre age de forma consistente com seu caráter santo. Baseado nesse padrão de santidade que Deus nos chama, quando ele diz, seja santo porque eu sou santo. Deus nos chama por isso. A santidade absoluta de Deus deve ser de grande conforto e segurança para nós. Se Deus é perfeitamente santo, se ele é perfeitamente santo, podemos ter certeza de que as suas ações para conosco sempre serão perfeitas e justas. Deus não pode fazer coisa diferente. Para nós, isso é uma consolação. Nosso Deus não muda, ele é santo. Quando ele diz, eu vou cumprir os meus propósitos na sua vida, pode ter certeza. Apesar dos altos e baixos, apesar dos desafios, ele fará, porque ele é santo. Devemos aceitar pela fé o fato de que Deus é santo, porque está revelado na palavra de Deus. Mesmo quando as circunstâncias difíceis parecer que ele não seja. Reclamar contra Deus é, de fato, negar a sua santidade e dizer que ele não é justo. Então, acho que vale a pena, neste momento em que o mundo inteiro está passando por uma
crise de saúde ao tamanho global, como nós sentimos no coração sobre estas coisas? Estamos reclamando? Estamos questionando? Estamos duvidando? Estamos tentando explicar as coisas de uma forma que não são coerentes com a palavra de Deus? Não, a Bíblia diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. Não faz reclamação, não faz negação da santidade de Deus. Confia no Senhor. Há coisas que nós não podemos entender, sem dúvida, mas confia no Senhor. Ele é bom. Ele nos ama. Ele é sábio e ele é santo. Ou seja, ele é perfeitamente, ele existe em perfeição absoluta a respeito do seu caráter. Ele não é mais ou menos sábio. Ele não é mais ou menos poderoso. Ele não é mais ou menos amável. Ele é santo em todos, ou seja, ele é a perfeição absoluta do seu caráter. Por que isso é importante, que a gente não tenha dúvidas sobre a santidade no meio de momentos de provação, dificuldade, como nós estamos enfrentando, a dificuldade de saúde? Certamente, as consequências deste momento histórico de doença vai ter consequências econômicas, vai mexer muito com nosso padrão da vida, o que nós achamos que seja normal. Muita coisa pode mudar. Por que é importante que nós, como líderes cristãos, evangélicos, até batistas, membros de igrejas locais, por que é tão importante que nós vamos manter compromisso com a santidade de Deus? No século XVII, o grande puritano Stephen Charnock pregou e depois publicou um livro que tem neste título impressionante: A Existência e os Atributos de Deus. Neste livro, que é uma composição das mensagens que ele pregou sobre a pessoa de Deus, o pastor Charnock, ele escreveu e pregou e escreveu essas palavras. Preste bem atenção, são palavras profundas. É menos prejudicial à pessoa de Deus negar o seu ser, a sua existência, do que negar a pureza dele. Uma negação da sua existência declara que ele não seja Deus, que ele não exista. Mas a outra negação, que ele não é santo, a outra negação declara que, se ele exista, este Deus que não é santo é um Deus deformado, desagradável e detestável. Aquele que diz que Deus não é santo fala muito pior do que aquele que diz que não há um Deus. Palavras pesadas. Eu vou dizer que provavelmente eu nunca vou falar palavras mais intensas do que estas. Mas quando nós contemplarmos o assunto da santidade, é nada menos do que isso que estamos dizendo. Quem é nosso Deus? Ele é santo ou não? Porque se ele não é santo, de fato é melhor que ele não existe. Porque um Deus que não é santo é deformado e detestável. E, claro, o grande Dr. Charnock está dizendo que nosso Deus é santo. E nós precisamos abraçar isso. Isso é nossa fé. A fé bíblica, a fé cristã, é uma declaração que Deus é santo. E se falhar ou nós vacilamos nesta confissão, não esqueça as palavras do Dr. Charnock. Nós estamos dizendo que nosso Deus é menos do que a Bíblia diz. Não se vacile.
não tenha dúvidas. Não deixe pecado crescer em seu coração e na sua igreja, porque pecado sempre declara que nós não levamos pecado, a santidade a sério. Deus é frequentemente chamado nas Escrituras para nomes igual o Santo ou o Santo de Israel, de acordo com o próprio Dr. Stephen Charnock. Esta declaração é usada com mais frequência como prefixo ao seu nome do que qualquer outro atributo. Ouça, porque estas palavras são boas. Vão te desafiar na sua própria caminhada com Cristo Jesus. Santidade é a coroa de Deus. A santidade é a perfeição de todos os seus outros atributos. Seu poder é um poder santo. A sua misericórdia é a misericórdia santa. Sua sabedoria é sabedoria santa. E sua santidade, mais do que qualquer outro atributo, que o torna digno de ser nosso louvor. Louvamos Deus porque Ele é santo, perfeito em todos os seus atributos. Mas Deus exige mais do que isso. Deus exige que reconheçamos a sua santidade. Ele nos diz, seja santo porque eu sou santo. Deus justamente exige perfeita santidade em todas as suas criaturas morais. Não pode ser outra maneira. Ele não pode ignorar ou aprovar nenhum mal cometido. Por um momento, ele não pode relaxar seu perfeito padrão de santidade. Antes, ele deve dizer, como diz, portanto, seja santo em tudo o que faz. O profeta Abacuque declarou, seus olhos são puros demais para olhar para o mal. Você não pode tolerar coisas erradas. Devido à santidade de Deus, ele nunca pode desculpar ou ignorar qualquer pecado que cometermos contra a pessoa e a vontade de Deus. Por menos a infração que seja. Deus é santo, o povo dele precisa ser santo e ele leva a sério a nossa santidade. A nossa santidade em ações, em palavras, em pensamentos e atitudes. Precisamos ser santos. Deus leva a nossa santidade extremamente séria. Porque Deus é santo, ele odeia o pecado. Odeia é uma palavra tão forte que nós não gostamos de usá-la. Repreendemos nossos filhos por dizerem que eles odeiam alguém ou alguma coisa. No entanto, quando se trata da atitude de Deus em relação ao pecado, nosso pecado, apenas uma palavra forte como ódio transmite a profundidade adequada da oposição pessoal de Deus contra toda manifestação do pecado. Falando de vários pecados em Israel durante o seu ministério, Zacarias, por meio do Zacarias, Deus falou o seguinte, por todas estas coisas são o que eu odeio. Zacarias 8:17. O ódio é uma emoção legítima quando se trata de pecado. De fato, quanto mais nós mesmos crescemos em santidade, mais odiamos o pecado em nossas vidas. Davi disse, eu entendo seus preceitos, por isso odeio todo caminho errado. Salmo 119, 104. E a pergunta é simples, homem de Deus, pastor, você está odiando todo o pecado, o caminho do pecado na sua vida? Em seu casamento,
seu comportamento moral na igreja local, na comunidade, você está odiando qualquer caminho errado. Você está pregando na sua igreja, desafiando a congregação. Nós somos o povo santo de Deus. Vamos odiar juntos qualquer caminho errado em nosso meio. Isso é uma emoção totalmente legítima. À medida que crescemos em santidade, crescemos também em ódio ao pecado. Deus, sendo infinitamente santo, tem um ódio infinito ao pecado e ele quer que o seu povo tenha este mesmo sentimento com o pecado em suas próprias vidas e neste mundo. Costumamos dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E isso é abençoadamente verdadeiro. Mas com muita frequência nós nos apressamos rapidamente, passando pela primeira parte desta declaração, para chegar ali à segunda parte. Mas não podemos escapar do fato de que Deus odeia nossos pecados. Ele odeia pecado na minha vida e na sua vida. Podemos brincar com nossos pecados ou desculpá-los. Mas a declaração de Deus é que ele odeia pecado de nossas vidas. Portanto, toda vez que pecamos, estamos fazendo algo que Deus odeia. Ele odeia nossos pensamentos lascivos, nosso orgulho, nosso ciúme, nossas expulsões de raiva e nossa racionalização do que o fim, qualquer fim, justificar qualquer meio que eu queria fazer. Precisamos ser convictos e impactados pelo fato de que Deus odeia todas essas coisas. Tornamos-nos tão acostumados com nossos pecados que às vezes caímos num estado de convicção pacífica contra o pecado. Mas Deus nunca deixa de odiar toda manifestação de pecado em nossas vidas. Nós precisamos cultivar, então, em nossos próprios corações, o mesmo ódio ao pecado que Deus tem contra o pecado. O ódio ao pecado, como coisa que é odiada no visto do Senhor. Não apenas como algo inquietante ou derrotador para nós mesmos, mas como coisa que é desagradável a Deus. Deus odeia qualquer manifestação de pecado na minha vida e na sua vida. Ele odeia pecado na vida de um cristão. E nós precisamos sempre lembrar isso, porque isso é a raiz, a fundação de toda verdadeira santidade. Devemos cultivar a atitude de José, que disse quando foi tentado: como então eu poderia fazer alguma coisa tão mal e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Deus odeia o pecado onde quer que o encontre, tanto nos santos quanto nos pecadores. Ele não odeia o pecado em uma pessoa e ignora em uma outra pessoa. Ele julga as obras de cada homem, a Bíblia diz, em 1 Pedro 1,17, imparcialmente. De fato, a evidência bíblica indica que Deus pode julgar os pecados dos seus santos mais severamente do que os pecados do mundo. No engano dos nossos corações, às vezes brincamos com a tentação, entretendo o pensamento de que sempre podemos confessar nosso pecadinho e depois pedir perdão. Esse pensamento é extremamente perigoso. Como nós vamos explicar como o pecado está se manifestando até nas vidas dos pastores hoje em dia? Em meu coração, em seu coração, é devido ao fato que nós não estamos enfrentando diretamente toda manifestação do pecado. O julgamento de Deus é sem parcialidade. Ele nunca negligencia nosso pecado.
Ele nunca decide não se incomodar com nossos pecados, apesar que muitas vezes nós vamos ficar acomodados. Em vez de que um pecado seja pequenininho, não. Para Deus, Deus odeia o pecado intensamente, quando e onde quer que o encontre. A contemplação frequente da santidade e seu consequente ódio ao pecado é um forte impedimento em nossas vidas contra a brincadeira com pecado. Como está dito em 1 Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, então portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso é o propósito do nosso estudo, do livro Busca de Santidade. Cada um de nós focalizamos cada vez mais em nosso comportamento como pastores, missionários, líderes, membros, diáconos, membros da igreja local. Concluindo, é verdade que o amor de Deus para nós, através de Jesus Cristo, deve ser nossa principal motivação para a santidade. Sem dúvida. Deus nos ama em Cristo Jesus. Este grande amor precisa nos motivar. E nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas uma motivação à santidade que é motivada pelo ódio de Deus ao pecado e o seu consequente julgamento sobre ele não é menos bíblica. Não é menos bíblica. A Bíblia diz, Deus é santo, seja santo. Se nossa motivação é o amor de Cristo Jesus, vamos contemplar, vamos gloriar, vamos pregar, vamos diariamente nos comprometer com as boas notícias do Evangelho. Mas nunca esquece, nunca esquece. Deus é santo. Isso é uma motivação totalmente bíblica e legítima para nós contemplar. A santidade é um padrão extremamente alto, um padrão perfeito, mas é, no entanto, para o qual ele nos sustenta, ele nos dá a força. E nosso estudo da busca de santidade é de conversar como isso pode ser realizado. Ele não pode fazer menos, embora seja verdade que ele nos aceita unicamente pelo mérito de Cristo Jesus, o padrão de Deus para nosso caráter, nossas atitudes, afeitos e ações é nada menos do que seja santo, porque eu sou santo. Devemos levar isso sério se quisermos crescer em santidade. Que Deus abençoe. Nosso estudo da busca de santidade é de aprofundar cada vez mais no ensino da palavra de Deus e ver como Deus tem nos dado recursos baseados na morte de Cristo Jesus, de buscar a santidade de Deus. Que este estudo do capítulo 2 seja uma motivação para cada um de nós levarmos a sério a santidade de Deus e buscar a sério a santidade de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe na sua busca de santidade em Cristo Jesus.